As principais notícias você escuta no podcast Caboinga em Alta. Olá, o Caboinga em Alta já está no ar, eu sou Amanda Ramalho e nos próximos minutos você fica sabendo que viver no Brasil durante a pandemia é pior do que na Índia. Vai conhecer também um site que mapeia os baobás no país e uma pesquisa que revelou que a população paulistana desenvolveu pelo menos um sintoma durante a pandemia do coronavírus. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Caboinga em Alta. E um professor brasileiro lançou um site para mapear os baobás, árvores conhecidas no mundo por causa do livro O Pequeno Príncipe e que são símbolo da cultura africana. O professor André Lúcio Bento é especialista em cultura afro-brasileira e africana pela Universidade Federal de Goiás e criou um site interativo para acompanhar a evolução dos baobás no país e também para concentrar informações sobre essa árvore milenar. Por enquanto, o site Baobá Brasil está mapeando os baobás na capital do país. E o Banco de Sangue de São Paulo está operando em estado crítico para todos os tipos de sangue, mas a entidade está precisando com mais urgência de doações dos tipos sanguíneos O positivo, O negativo, A positivo e A negativo. E não é só em São Paulo que a situação está crítica. Em muitas cidades do interior, a situação também é complicada e para quem deseja doar, basta procurar o hemocentro mais próximo e estar bem alimentado. Uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo, em parceria com a Inteligência em Pesquisa e Consultoria, divulgada nesta semana, revelou que 67% da população paulistana desenvolveu pelo menos um sintoma durante a pandemia do coronavírus. O mais apontado foi a alteração no sono, que atingiu 50% dos moradores da cidade. Além disso, outros problemas de saúde se mostraram comuns. São eles mudanças repentinas de humor ou irritabilidade, angústia ou medo, alteração alimentar, sinais ou sintomas de ansiedade e tristeza ou choro fácil. O levantamento mostrou ainda que a pandemia impactou mais mulheres do que homens. E um jovem talento brasileiro foi descoberto, dessa vez na ocupação Mauá, que fica em um prédio antigo no centro de São Paulo, onde vivem 230 famílias carentes. Luiz Henrique Olivieri é um gênio precoce da programação e acaba de ganhar uma bolsa gratuita e terá emprego garantido em uma empresa de negócios digitais. Ele tem apenas 14 anos e mora na ocupação com a avó e os irmãos. Luiz teve um desempenho fora do comum nas avaliações do Instituto Eduque 360 Graus. Proprietários de carros com placa final 3 de São Paulo têm até a próxima segunda-feira para quitarem a taxa do licenciamento anual obrigatório de 2021. No dia 1º de junho, terça-feira, começa o prazo para donos de carro com placa final 4 efetuarem o pagamento. O pagamento pode ser realizado nas agências bancárias credenciadas apenas usando o número do Renavan, usando os terminais de autoatendimento ou também pelo Internet Bank. E com data de estreia prevista para 16 de dezembro de 2022, Aquaman 2 iniciará sua fase de gravações em julho deste ano. A informação foi divulgada pelo próprio Jason Momoa, ator que vive o super-herói nas telonas, durante uma entrevista ao programa da atriz Drew Barrymore. O Aquaman estreou em 2018 e mesmo sendo desacreditado por seguir o lançamento decepcionante de Liga da Justiça, conseguiu um sucesso de $1 bilhão em arrecadação de bilheteria, conquistando o posto de uma das mais bem-sucedidas adaptações da DC Comics. O Covid Resilience Ranking da Bloomberg avaliou a situação de 53 países em relação ao controle da pandemia do coronavírus e listou os melhores e piores lugares para se viver nesse contexto. Na mais recente atualização, o Brasil ocupa o 51º lugar e atrás de nós estão apenas a Colômbia e a Argentina. Mesmo com taxas altas de morte que agora estão começando a cair, causadas pela segunda onda do vírus e apenas 3% da população vacinada contra ele, a Índia ficou na frente do Brasil com a posição 50. Na contramão, o melhor lugar para estar durante a pandemia é na Nova Zelândia, Singapura e na Austrália.
Segundo dados da InfoTracker, que monitora a pandemia, pela primeira vez em 2 meses, a taxa de contágio do coronavírus ultrapassou o teto em todo o Brasil. Os pesquisadores consideram como teto o índice 1, quando cada pessoa pode contaminar uma outra. Se for maior do que 1, cada doente poderá contaminar mais de uma pessoa. Para que a transmissão do coronavírus seja contida e caia o risco de uma terceira onda de infecção, a taxa de contágio precisa ficar abaixo desse patamar. Esse índice, porém, acaba de ser ultrapassado nas 5 regiões do Brasil. A ocupação dos leitos de UTI em Rio Preto segue como uma das maiores preocupações para a área da saúde. Em março, quando a prefeitura decidiu decretar o lockdown, a taxa de ocupação ultrapassou 100%. Atualmente, com 94% dos leitos ocupados e com diversas cidades da região voltando para a fase mais rigorosa do Plano São Paulo, Rio Preto ainda não falou sobre adotar uma fase emergencial mais restritiva para frear a transmissão. E o Caboinga em Alta fica por aqui. Lembre-se que a pandemia ainda não acabou e, se você puder, fique em casa. Se precisar sair, já sabe, vá de máscara e tenha sempre um álcool em gel por perto. Eu sou Amanda Ramalho e até o próximo Caboinga em Alta.